Olá para você que está acompanhando todos os nossos canais de informação da Rádio Muriaé. Hoje nós estamos no estúdio de audiovisual para conversar com o Rodolfo Pinheiro, ele que é diretor técnico e comercial da Energisa Minas Rio. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alexa. Um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da Energisa para toda a população aqui de Muriaé e região. Você bem falou, né, Rodolfo? Falar um pouquinho porque a Energisa é muito, sempre tem muito para oferecer. Inclusive, nesse final de ano, ela traz aí uma novidade para gente, para todos aqueles que estão, às vezes, passando por um aperto. Porque acho que esse é um diferencial da Energisa, né? Ela pensa nos clientes dela. Você pode falar para a gente um pouquinho das facilidades que ela está oferecendo para quem está com conta de luz atrasada? Muito bem lembrado. A gente entra numa época importante, época de fim de ano, onde há o pagamento aí da parcela do 13º, enfim, e de festas também, de muita comemoração e celebração. Mas a gente sabe que muitas vezes, né, nesse cenário de juros mais altos, né, e de escalada nos preços aí, especialmente dos produtos da inflação, pode acontecer de algumas famílias passarem por algum tipo de aperto e ter ali uma ou mais faturas em atraso. E aí é nesse sentido que a Energisa traz essa campanha de negociação. Ela é uma campanha que tem descontos de até 98% no valor da dívida e pode ser parcelada em até 36 vezes. Então essas são condições especiais para essa época do ano, para clientes que têm uma ou mais faturas em atraso. Então, 98% de desconto na dívida e até 36 vezes de parcelamento. O cliente ele só vai saber qual é a condição que ele se encaixa quando ele acessar os nossos canais digitais, nosso aplicativo Energisa On, o nosso site, ou através também do nosso WhatsApp, do Giza. É lá que ele vai conseguir identificar para a unidade consumidora dele quais são as condições que ele tem disponível. Porque pode ser que algum cliente já tenha um parcelamento, já tenha algum outro débito anterior, está no nome de uma outra pessoa, ele quer negociar para o nome da mãe, o nome do pai, enfim. Acho que tudo isso é feito através dos nossos canais digitais. Então, não é somente para a sua última conta, por exemplo. Se você já tem o débito em aberto com a Energisa, você consegue fazer essa negociação. Perfeito. Se você já tem uma conta em atraso ou mais contas em atraso, você já pode fazer, já está apto a participar dessa campanha de negociação. Lembrando que os descontos vão até 98% e parcelamentos em até 36 vezes, a depender da estrutura da dívida de cada cliente. E nós já falamos aqui outras vezes, nos microfones da Rádio Muriaé, sobre uma facilidade que a Energisa oferece para quem deseja pagar por Pix, por exemplo. E aí fez ali a sua negociação, quer pagar a sua parcela por Pix. Entra também dentro da campanha do show de prêmios? Com certeza. O primeiro ponto é se cadastrar no site pix.energisa.com.br. Lá, a partir do momento que você está cadastrado, né, o site ele tem lá a imagem do Michel Teló, que é o nosso garoto propaganda. A partir do momento que você está cadastrado no site, aí é só efetuar o pagamento da conta de energia através do Pix. O Pix é um baita de um benefício disponível Sim. nas nossas vidas aí, muito seguro, prático, fácil. Acho que faz parte da nossa, já faz parte da nossa rotina. E a Energisa foi a primeira empresa do setor elétrico a trazer a possibilidade de pagamento da conta através do Pix. Então, fez o cadastro no site que eu falei para vocês, pix.energisa.com.br, pagou a conta de energia em dia no Pix, você já está concorrendo aos prêmios. São mais de 675 prêmios. Tem um sorteio agora no dia 19 de novembro, né, na semana que vem, na quarta da semana que vem. E a gente tem mais 3 sorteios, um no dia 14/1, 18 de março e no dia 20 de maio. Além de 3 anos de conta grátis. Olha só, é o combo perfeito para o final de ano. Você renegocia suas dívidas e ainda tem a oportunidade de ganhar super prêmios. Você pode contar para a gente um pouquinho deles? Quais são? Isso, é bem lembrado. Além dos 3 anos de conta grátis, são mais de 675 prêmios, caixa de som portátil, vale compras de R$ 250 nas Casas Bahia Olha, e também um caminhão de prêmios no valor de R$ 30 mil. é muita coisa. E nós já tivemos ganhadores aqui pela nossa região. Isso, já tivemos aqui em Muriaé, já tivemos em Miradouro também. Agora, quando a gente fala de pagar a conta de luz, brasileiro quer sempre saber o que ele tá pagando ali.
Só que tem muita gente que ainda não entende o que vem ali quando a gente pega o talão da conta de luz. Tem muitas coisas escritas e às vezes a gente fica um pouco perdido. Você pode explicar pra gente, Rodolfo, o que a gente paga na conta de luz? Claro, não é muito fácil de entender a conta de energia, porque o setor elétrico ele é todo dividido, né? Você tem empresas que fazem a geração da energia, as grandes usinas. Você tem empresas que transmitem essa energia dessas usinas até as regiões do Brasil, no caso a nossa aqui, até aqui, Muriaé, Miradouro, enfim, na região. E as empresas que distribuem essa energia, ou seja, geração, transmissão e distribuição. A Energisa Minas é uma empresa de distribuição de energia. Então, como ela é o último elo dessa cadeia com o nosso cliente, a última ponta, né, de contato com o cliente, ela é que fica encarregada de fazer o recolhimento dos valores referentes à geração e à transmissão. Então, ela recolhe todo esse montante e repassa isso para os agentes que geraram energia e que transmitiram energia. Além disso, existem impostos federais, estaduais e municipais e também encargos setoriais, que é como se fosse uma conta que o governo federal determina para subsidiar programas como Baixa Renda, né, que a gente vai falar dele também, o Programa de Eficiência Energética e outros, a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, e enfim, outros encargos que fazem parte do setor elétrico e compõem toda a estrutura da tarifa. E aí, quando a gente junta tudo isso e tenta colocar num papel para mostrar para o nosso cliente, aí vem um É grande bastante desafio. coisa. E aí, para tentar simplificar, de cada R$ 100 que o nosso cliente hoje gasta na fatura, R$ 25,60 é referente ao serviço de distribuição de energia, exclusivamente da Energisa. É o valor que a empresa retém. Exatamente. Esse é o valor que fica com a Energisa para ela garantir a manutenção da rede, a operação, a nossa agência de atendimento funcionando, os nossos veículos sempre disponíveis aí para toda a população. Então, toda a estrutura que a empresa tem de atendimento e também de investimentos, né, para mais robustez da rede, é essa parcela de R$ 25,60. O restante, impostos, encargos e geração e transmissão de energia. Então, esses R$ 25, assim, que a gente pode estar pegando como exemplo, né, de alguém que pagou uma conta ali de R$ 100, 25 ficou para a Energisa. Esse valor não fica somente ali no interno, porque a Energisa também, ela investe muito nas empresas da região, não é isso? Perfeito. É sempre importante destacar que a expansão do sistema elétrico ela é uma responsabilidade da concessionária. Então, além da expansão, a gente também tem que fazer a manutenção e a resiliência, a robustez da rede frente aos eventos climáticos que a gente está vivendo e viveu recentemente, inclusive aqui em Muriaé. Então, esse é um grande desafio. E aí, quando a gente fala de investimentos, até aproveitando o gancho, Alex, esse ano a Minas-Rio tem investimento recorde, né? A gente tem R$ 270 milhões em investimentos para 2025. É um marco na nossa história, é bastante recurso empenhado para deixar o nosso sistema mais robusto, uma energia de mais qualidade, uma energia com mais confiabilidade para o nosso cliente. E aí, quando a gente fala de Muriaé, tem um destaque muito especial, porque no ano de 2025 a gente está construindo a terceira subestação aqui em Muriaé, Muriaé 3. É uma subestação com que há de mais moderno no setor elétrico hoje, para beneficiar aí quase que 25 mil clientes de forma direta, principalmente alguns distritos de Boa Família, Vermelho, entre outros ali da região, e também o município de Muriaé. Então, sim, acho que é um grande empreendimento, né? A cidade que cresce é uma das cidades que mais cresce na nossa área de concessão. Ela ganha essa terceira subestação, uma subestação muito moderna, ampla, já preparada inclusive para o futuro, com bastante espaço para a gente conseguir expandir e acompanhar o ritmo de crescimento de Muriaé. Rodolfo, muito interessante você falar sobre esse crescimento da cidade, que a gente entende que à medida que a cidade vai crescendo, os hábitos das pessoas também eles vão mudando. E como que o cliente ele pode adotar hábitos que auxiliem na economia da energia dele? Perfeito. Ultimamente está um pouco difícil da gente descobrir quando é o inverno, quando é o verão, né? Tá meio complicado. Mas o que a gente sempre reforça com os nossos clientes, né? Primeiro, os equipamentos que mais gastam energia, normalmente aqueles que trazem algum tipo de conforto térmico, né? Que a gente fala de que esquenta ou que esfria. Então, geladeiras, freezers, aparelhos de ar-condicionado tendem
a gastar mais energia, porque é a troca de calor, ou seja, se a temperatura externa está muito quente, ele vai gastar mais energia para manter a temperatura interna mais fria, mais baixa e garantir a conservação dos alimentos ou um conforto em um cômodo da casa. Então, para esses equipamentos, a gente pede para os nossos clientes uma atenção especial. Evitar de deixar o ar-condicionado ligado com a porta aberta, ao sair do cômodo, desligar o ar-condicionado, né? Se tiver armários dentro do cômodo, também fechar os armários, né, de porta fechada, porque isso também diminui o volume de ar ali que precisa ser refrigerado. Tentar colocar o ar-condicionado na função sleep, né, ou dormir, né, que aí ele entra no meio da madrugada, ele entra num modo mais econômico, né, de energia, não precisa deixar tão gelado o ambiente naquele Porque a momento. pessoa nem sente, está dormindo e Pois depois não sente também no bolso. Exatamente. Garante o conforto térmico, né, da pessoa e também há uma economia de energia no final do mês. E nos dias mais frios, né, o chuveiro quente, né, o chuveiro à resistência, ele tende a ser um dos vilões aí do consumo de energia. Então a gente também recomenda que os banhos sejam não tão longos, não tão demorados, para evitar assim de ter desperdício de energia. E assim, lâmpada acesa, TV ligado, acho que tudo que puder deixar desligado, fora da tomada, mesmo aqueles equipamentos que tem uma luzinha ali, tem um consumo de energia pequeno, mas tem. Acho que são maneiras que o consumidor tem de economizar energia. Além dessas dicas muito bacanas e úteis que você trouxe, Rodolfo, tem também pessoas que podem receber desconto na conta de luz e não estão utilizando. Isso mesmo. Dentro daqueles encargos que eu falei para você, né, dentro que já está dentro da tarifa de energia, tem uma parcela ali que vai para o programa baixa renda, né? Ou seja, para aquelas pessoas que estão numa situação de mais vulnerabilidade, principalmente financeira, na nossa sociedade, elas têm esse direito. Existem algumas regras que eu vou falar aqui para vocês, mas só para você ter uma ideia hoje, Alex, aqui na área de concessão de energia da Minasil, nós temos mais de 24 mil unidades consumidoras, 24 mil famílias que têm o direito, mas que não estão usufruindo desse direito. Muito por conta, às vezes, da falta de conhecimento. Sim. E de algum detalhe, alguma desatenção que impacta nisso, né? Quais são as regras para a família se encaixar nesse benefício do governo federal? O primeiro passo é estar com o CAD único atualizado, né? Então é bom procurar o CRAS do município, né? E fazer a atualização do CAD único. Esse é o primeiro passo. E o segundo é verificar se a conta de energia daquela pessoa que está recebendo um benefício do governo federal está no mesmo nome de quem recebe o benefício. Porque às vezes é muito comum a mãe, né, recebe o benefício, mas a conta de energia está em nome do pai. Uhum. Então, nesse ponto, a Energisa ela não pode fornecer o desconto, porque quem fornece é o governo federal e ele faz uma auditoria daquelas contas e ele faz o cruzamento dos dados. Titular da unidade consumidora com o registro do CAD único. Bom, feito isso, se você respeitar aqueles quesitos, que é, primeiro, renda de até meio salário mínimo per capita para famílias, né? E renda de até 3 salários mínimos para a família, quando ela tem uma pessoa enferma e que dependa de equipamentos que usam eletricidade. Até fazer um adendo para você que está nos acompanhando, também ouvindo, e não sabe como calcular a sua renda per capita, é só você pegar, somar os salários que a casa recebe e dividir pelo número de pessoas Perfeito. que tem ali, e aí tem que dar o valor de qualquer Meio salário mínimo. Meio salário mínimo para casa. Aí Isso. você vai saber se você pode ou não entrar aqui no programa da tarifa social. Se é uma residência com 2 pessoas e o somatório da renda das duas dá um salário mínimo dividido por 2 dá meio salário mínimo, já é uma família que tem direito. Se tiver com CAD único atualizado, já é uma família que tem direito ao benefício do baixa renda. Isso. Além disso, os 3 salários, né, por família, desde que ela tenha uma pessoa dentro de casa enferma e que dependa dos equipamentos eletrônicos. Indígenas e quilombolas também entram nessa mesma regra, independente da questão do salarial. E aí, como é que funciona? Até 80 kWh de energia consumida, o desconto é de 100% na energia. Olha só. Então, todo o custo da geração, transmissão e distribuição de energia, mais os encargos setoriais, é zerado. Uhum. O que muda? Para alguns estados do Brasil, não é o caso de Minas Gerais, há uma cobrança do ICMS mesmo para aqueles que consomem até 80 kWh. Não é o nosso caso aqui.
E, além disso, existem leis municipais que regulamentam sobre a iluminação pública. Então, especificamente no caso de Muriaé, até 60 kWh é isento. Então, aí já pode gerar um pouquinho de confusão. É, Porque a pessoa vai olhar a conta e falar assim, não, mas eu estou com o CAD único atualizado. O meu nome é o nome do titular da conta de energia. E a minha conta não veio zerada. Eu estou pagando ali um valorzinho menor. Aí, de novo, né, é importante dar uma conferida na conta, que provavelmente pode ser passou ali aquela iluminação faixa de pública. Isso. Passou a faixa de gratuidade da iluminação pública. Da energia em si é zerado. Mas mesmo assim compensa porque o valor é muito menor. Com certeza. Os descontos antes da mudança da lei eram de até 65%, que já Olha só. era alto na energia. Hoje é de 100% para quem consome até 80 kWh. Então acho que é uma grande oportunidade que as famílias têm, né, como a gente falou da época de final de ano, né, de Sim. tentar conseguir ali um dinheirinho a mais, né, e tentar manter as contas em dia, de aderir ao programa do Baixa Renda para ter esse benefício, para efetivamente usufruir desse benefício fornecido pelo governo federal. Muito bacana, Rodolfo. Agora, até voltando um pouquinho que você tinha falado ali sobre as ações da Energisa, muitas delas também têm a ver com o plano de contingência, perdão, que a empresa possui. Como que a Energisa, ela se prepara para poder enfrentar esses desafios de temporadas de chuva, como a gente vê que tem acontecido bastante nesses últimos dias? Perfeito, né? Na última terça-feira aqui em Muriaé, no dia 4, nós tivemos chuva aí de 57 milímetros num período muito curto de tempo, alagamento em várias regiões da cidade. Algumas rodovias também foram interditadas aqui nas Sim, proximidades por as árvores duas. inteiras caíram. E isso atrapalha bastante o nosso serviço, né? A nossa prestação de serviço de distribuição de energia, porque 99% das nossas redes são aéreas, predominantemente aéreas, e elas estão sujeitas a principalmente objetos lançados na rede, como galhos de árvore, árvores inteiras, às vezes telhados, né, pelo vento, o telhado inteiro cai em cima da rede elétrica, e tudo isso compromete o fornecimento de energia. Mas a empresa, desde 2011, quando nós tivemos aquela tragédia em Nova Friburgo, ali nós percebemos que a mudança climática ela ia ser uma constante nas nossas vidas e que a gente precisava se preparar melhor, principalmente na questão da previsão climática, que antigamente a gente tinha previsões muito abrangentes e você não conseguia pegar ali as micro-regiões. Tem uma previsão mais assertiva e mais próxima da realidade, com um tempo suficiente para você se preparar. E ali a Energisa ela investiu num sistema chamado NetClima. Foi a primeira empresa do setor a ter um sistema próprio de previsão climática, junto com o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais e Meteorológicas. Então a gente foi buscar o que há de melhor no Brasil, né, de previsão climática, e trouxe isso, na verdade, para a nossa realidade, para a realidade das nossas concessões. Então a gente já consegue ter um certo grau muito alto de assertividade, previsões climáticas para todos os municípios onde a Energisa atua. Então, com isso, o que mais a gente fez? Bom, agora que eu tenho uma previsão climática mais apurada, eu estou melhorando isso com o tempo, eu preciso criar um plano de contingência que abrange toda a nossa organização, toda a nossa empresa, e é como que a empresa ela se transforma de acordo com os gatilhos, de acordo com os níveis de contingência. Uma contingência mais leve, moderada, severa ou extremamente severa. Então, para cada nível desse de contingência, a empresa ela vai acionando, ela vai mudando, incorporando equipes, incorporando processos, mudando escala, aumentando o efetivo na rua, para fazer frente àquele nível de contingência. Então, a gente buscou o que há de mais fez pesquisa no mundo todo, instituições militares, instituições governamentais, tanto no Brasil quanto fora, para montar um plano que hoje tem mais de 285 ações, um plano extremamente robusto. No mês de outubro, nós fizemos um workshop com toda a imprensa e todos os órgãos da nossa região para explicar um pouquinho do nosso plano, mostrar tudo aquilo que a gente faz. E para você ter uma ideia, né, na última chuva que nós tivemos, nessa mesmo, no dia 4, que afetou o município de Muriaé e também principalmente o município de Leopoldina, Sim. nós trouxemos equipes do Tocantins, equipes da Paraíba, equipes de Sergipe, justamente como uma ação dentro desse plano para fortalecer ainda mais e acelerar a resposta para os nossos clientes.
Muito bacana, Rodolfo. Falando também um pouquinho sobre as ações da empresa aqui na nossa cidade, a gente tem o programa de eficiência energética que acontece no Hospital São Paulo. Você pode falar um pouquinho para a gente como esse programa tem beneficiado o hospital? Perfeito. O Hospital São Paulo está com um projeto que está prestes a ser concluído. A instalação das placas, né, fotovoltaicas já foram feitas e está em fase final ali de ajuste, teste do sistema, para a gente já colocar em operação aí no final desse mês, no início do mês que vem, o que vai gerar uma economia de R$ 14.000 por mês na conta de energia do hospital. Então, essa usina fotovoltaica para atender o hospital, ela gera um benefício direto e também indireto, porque é um recurso que antes era despendido na conta de energia, agora pode ser direcionado para um atendimento melhor à população, mais amplo, mais abrangente, que a gente sabe que o nosso país precisa muito. Sim. Além da usina, né, que custou em torno de R$ 500.000, R$ 500 mil, nós temos também a troca de aparelhos de ar-condicionado, ou seja, modelos antigos, ineficientes, que gastavam muita energia, passam a ser substituídos por equipamentos mais novos, mais modernos, que gastam menos, mas que também continuam garantindo o conforto da população e de todos os pacientes. Então, uma forma que a empresa encontra, né, através de um programa do governo federal também, de trazer benefício mais amplo para a sociedade, que a gente sabe que o Hospital São Paulo é uma referência aqui na região, atende não só Muriaé, mas também vários municípios aqui do entorno. Muito legal. Rodolfo, a gente já está chegando ao final. E assim, nada melhor do que fechar falando sobre oportunidades. Conta pra gente sobre essa chamada pública que está em aberto aí, envolvendo a inscrição de projetos sustentáveis. Isso mesmo. Aproveitando na mesma esteira, né, do que a gente está fazendo aqui no Hospital São Paulo, em Muriaé, há uma chamada pública em aberto para projetos de eficiência. Então fica a dica aí para todas as prefeituras aqui da nossa região que são atendidas aí pela Energisa, até o dia 19 de dezembro de 2025, né, que vai cair numa sexta-feira. Você pode acessar o nosso site energisa.com.br/sustentabilidade e lá vai ter o regulamento, vai ter bem explicado aí como fazer para inscrever o projeto e os resultados, né, aqueles projetos que forem selecionados, serão divulgados até março do ano que vem. Então, uma grande oportunidade que os municípios têm de conseguir, talvez, né, assim como o Hospital São Paulo aqui em Murié, uma usina fotovoltaica que vai reduzir a conta de energia, ou a troca de lâmpadas, né, de uma rua que está com lâmpada ainda incandescente, ou lâmpadas que consomem mais e têm uma vida útil menor, substituição de aparelhos de ar-condicionado, enfim, uma série de iniciativas focadas na eficiência e que tragam retorno, principalmente retorno expressivo, né? É importante destacar isso, que esse é um dos critérios de desempate dos projetos, né? Aqueles projetos que mais têm impacto na redução, né? na eficiência mesmo energética, e que também são em prédios ou em locais que atendem uma grande quantidade de pessoas. Então, quanto mais pessoas forem beneficiadas, maior é a chance desse projeto ser selecionado. Então, para você que está nos acompanhando aí, tem na gaveta, às vezes, um projeto que vai estimular o consumo sustentável de energia. A chance perfeita de se inscrever e participar. Rodolfo, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo aqui aos microfones da Rádio Muriaé explicar um pouquinho desse muito que é a Energisa e o que ela tem oferecido para todos nós. Com certeza. Em nome do nosso diretor-presidente, Eduardo Mantovani, agradeço você, Alex, e todo o time aqui da Rádio Muriaé. É sempre uma honra para nós estar falando com vocês. Importante a gente sempre levar informação, conhecimento e mostrar para toda a comunidade no município de Muriaé e na região que a Energisa está pronta e preparada para toda e qualquer situação. Com certeza. Muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo e também nos acompanhar através das nossas redes sociais. E para você que está nos acompanhando através da rádio, continue na programação.